As aparições de Maria Santíssima em Ried, Alemanha. Em 11 de novembro de 1937, algumas meninas de Ried, entre 12 e 14 anos, Margaret Gransfer, Greta Gransfer, Anna Schuttel, Susana Bruns, Gretchen G. e Suzy viram a aparição de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. O local da aparição é cerca de 35 metros ao norte da torre da igreja, embaixo de 3 árvores em torno da igreja, que foi construída em 1485. Estas árvores ficavam já dentro do cemitério paroquial de Ried. As crianças descreveram o fenômeno e seus relatos concordam com o seguinte: Nossa Senhora flutuava a cerca de 1 metro acima da terra. Abaixo dela havia uma nuvem azul claro. Os pés não eram visíveis. Em sua cabeça, ela usava uma coroa de ouro ricamente decorada, sem pedras preciosas. A sua forma era consistente, ou seja, ela aparecia em 3 dimensões e não como uma imagem transparente sem massa corporal. A Virgem Maria vinha com uma túnica branca, um cinto na cintura com uma corda de cerca de 1 centímetro de espessura. Em cima de sua cabeça, ela usava um véu opaco, a coroa parcialmente obscurecida por luz branca. O cabelo não era visível. O véu caía em algumas dobras para baixo verticalmente até a nuvem luminosa. As mangas do vestido eram largas e iam até o pulso. O véu não tinha decoração. As 2 extremidades do véu caíam para baixo a cerca de 30 centímetros acima da nuvem. Na mão esquerda, que é obscurecida pela névoa luminosa, senta-se o menino Jesus. Ele tem um vestido branco, não decorado. Os pés estão nus. A manga do vestido dele chegava até o cotovelo. A cabeça dele estava descoberta. O cabelo do menino era loiro, um pouco acima, abaixo e cheio o suficiente para cobrir as orelhas. Em sua mão direita, o menino Jesus segurava uma bola de ouro que representava o mundo, a partir do qual se projeta uma cruz dourada. A bola, o globo e a cruz eram sem ornamentação. As crianças foram tomadas de estupefação quando ali viram a Virgem Maria com o menino Jesus pela primeira vez, pois brincavam alegremente naquela manhã fria de 11 de novembro de 1937. Surpreendidas pela misteriosa aparição, as crianças caíram em êxtase. A Virgem colocava a mão direita levemente no globo do mundo, de modo que o cruzamento entre o dedo médio e o anelar dela deixava alguns países do mundo visíveis. A idade da Mãe do Céu era de mais ou menos 19 anos. Era de mais ou menos 19 anos. E do menino Jesus, a criança luminosa em seus braços, de 1 a 2 anos de idade. Mãe e filho olharam para as crianças videntes. A aparição era de um brilho imenso, brilho de forma oval, que envolvia a figura de Nossa Senhora em uma largura de 30 a 40 centímetros. Assim, a Mãe de Deus apareceu a partir desse momento até a 11 de março de 1940,
a intervalos de tempo, às vezes curtos, às vezes longos, por mais de 100 dias. A expressão dela foi geralmente amigável, às vezes sorrindo, às vezes, especialmente no começo de 1940, sério. Outras vezes, a Virgem estava tão triste que chegou mesmo a chorar. Com a oração devota, cantando quando seus filhos faziam o sinal da cruz e quando na festa do nome de Maria disseram-lhe: parabenizamos a você pela sua festa. Então foi sua aparição mais brilhante e alegre. No dia de finados de 1937 e 1938, ela apareceu feliz, e na Quinta-feira Santa apareceu sem o menino Jesus, com um semblante sério. Os primeiros gestos da Virgem começaram a partir de 11 a 13 de novembro de 1937. Depois, a Mãe de Deus começou a aparecer todos os dias, abençoava as crianças durante este tempo, como abençoa o sacerdote, sem nada dizer. Em 13 de novembro, ela apareceu com expressão muito séria. No dia seguinte, domingo, 14 de novembro de 1937, no início da manhã, como a notícia das aparições já havia se espalhado rapidamente, as crianças foram levadas por força da autoridade secular, a Gestapo, ao médico do país e lar de idosos Göttingen, para um hospital psiquiátrico. Na estadia de várias semanas naquele hospício, as crianças mostraram-se saudáveis e calmas. As tentativas de influenciá-las sugestivamente para forjar laudos de comportamentos desviantes e loucos foram em vão. As crianças foram obrigadas a ir então, na véspera de Natal, para uma estada de 4 semanas no Hospital de Santa Maria, em Osnabrück, para, como dizia a Gestapo, se recuperarem da loucura. No final de janeiro de 1938, foram autorizadas a voltar para Ried. No Hospital de Santa Maria, as crianças usavam 4 roupas idênticas, roupas de loucas, que foram recebidas por elas no hospital anterior. Ali, enquanto estavam no Hospital de Santa Maria de Osnabrück, em sua remoção de Ried, a Gestapo não tinha deixado tempo para levar-lhes peças de roupa para mudar, e os pais das crianças também se recusaram a levar para eles em Göttingen, uma vez que declararam a Gestapo: quem trouxe as crianças para Göttingen deve dar as roupas para elas. As crianças pertencem a Ried. Mais tarde, quando uma foto das 4 meninas principais foi publicada com as mesmas roupas, disseram algo depreciativo sobre esta uniformização. As crianças tinham fenômenos sobrenaturais durante a sua ausência de Ried. Após o seu retorno, as crianças tinham permissão para visitar, como instruído pela Gestapo, somente a igreja e tomar o seu caminho ao longo do cemitério. Era estritamente proibido a elas irem visitar o local da aparição ao lado do cemitério. Nessa proibição, elas iam ao local, mas tarde da noite e às escondidas. As crianças tinham sido de fato ameaçadas pela Gestapo, se tal coisa novamente fizessem, que elas seriam tiradas de Ried, seriam presas e não iriam ver as suas casas nunca mais. Sob esta forte pressão, as crianças foram então, nos dias seguintes, às escondidas ao lugar da aparição e de modo reservado. Duas das crianças, as outras estavam ausentes, têm, no entanto, logo após o seu regresso,
a aparição em 2 de fevereiro de 1938, por trás das suas casas, em Campos, não muito longe do cemitério, visto que pela primeira vez tinham visto Nossa Senhora perto do escritório do cemitério. Uma vez que o cemitério está localizado a poucos metros e o lugar é, especialmente no inverno, seco e as árvores não têm folhas, podiam ver muito bem dali todo o lugar. O ex-pároco tinha desistido de seu trabalho por justa causa. Na verdade, a Gestapo havia pedido sua transferência. O sucessor ainda não tinha chegado. Deve ser relatado ainda que nos primeiros 14 dias das aparições, em novembro, foi um fluxo cada vez maior de pessoas a Ride, de modo que em 13 de novembro de 1937, provavelmente mais de 10.000 pessoas chegaram a Ride. Muitas vezes vinham com todos os tipos de veículos, em grande parte de longe. As crianças sentiam-se empurradas interiormente para orar todas as noites a uma distância maior ou menor do cemitério. Isso era geralmente à noite, porque a única maneira que tinham para manter secretos os seus encontros com a aparição era esse, e porque elas também foram impedidas pela escola de dia e pelo trabalho. As aparições foram constantes em intervalos de tempo maiores e menores dentro de 3 anos. As crianças não tinham sempre todos os dias a aparição, mesmo que fossem todas. Às vezes elas ficavam 1, às vezes 2, às vezes 3 e às vezes 4 dias sem nada verem. As crianças então provavelmente se perguntavam se talvez a culpa era delas por não terem visto Nossa Senhora. Elas não podiam deixar de sentir isto claramente. Cada uma, entretanto, via nisso um incentivo para serem melhores e rezarem mais. Às vezes, as crianças viram apenas uma luz, outras, a Mãe de Deus, sem nada dizer. Às vezes, apenas uma mensagem escrita com letras luminosas. Um dia, elas viram a Virgem Maria de bem longe no local do cemitério. Então, elas disseram: se você é de Deus, chegue mais perto. Então, a aparição, pairando em torno de 70 metros delas, veio mais próximo ao local onde elas estavam. Nos anos seguintes, a Mãe de Deus apareceu com mais frequência, ainda mais perto das casas das meninas. Mas ela sempre apareceu na área entre as casas e o cemitério, ao lado da igreja. Se as crianças tinham uma possibilidade, sem mais perigo, para ir ao cemitério, então a aparição não precisava ir até elas, perto das casas. A duração da aparição era de 5 a 30 minutos. Quando o fenômeno também foi evidente em vários lugares, pois a aparição nunca aconteceu simultaneamente em vários lugares, embora por vezes as crianças fossem separadas umas das outras e não pudessem se comunicar, então notou-se que de diferentes pontos do cemitério as crianças viam Nossa Senhora com cerca de 15 segundos de diferença em seus olhares. No período de 3 anos, os fenômenos provocaram muitos efeitos em todos os moradores de Ride e adjacências. O superior eclesiástico, o pároco e o clero da região, no entanto, tiveram uma postura de indiferença completa a tudo, de modo que seu comportamento foi geralmente considerado como uma rejeição, mesmo estando mais próximo das pessoas envolvidas. As crianças são filhos de pais simples, piedosos. As crianças são filhas de pais simples, piedosos, mas não particularmente proeminentes em virtudes excepcionais, com pequenos erros infantis,
como é comum na infância. É, aliás, interessante notar que as crianças, em seu caráter, representam exatamente os 4 temperamentos humanos. Como as crianças se comportavam nos fenômenos das aparições? Elas estavam em oração antes de cair de repente sobre os joelhos. A aparição era notável, com seus olhos olhando para frente, quando o fenômeno místico era visível a elas. De testemunhos, verificou-se que as crianças aqui, por vezes, não respondiam a externas impressões sensoriais. Às vezes, elas ficavam conscientes e percebiam o que se passava no ambiente e falavam aos presentes, que podiam entender perfeitamente suas palavras. Questões que eram perguntadas à aparição podiam ser ouvidas pelos presentes. O comportamento das crianças não era dependente do tempo. Elas se ajoelharam para falar com Nossa Senhora, mesmo em condições meteorológicas muito ásperas, nos invernos muito frios daqueles anos, incluindo a menos 21 a menos 30 graus Celsius, e com chuva e neve no chão todo. As crianças falaram com a Mãe de Deus, fazendo-lhe perguntas, e ela às vezes lhes dava a compreensão do que deviam fazer, mostrando-lhes imagens acerca de como se devia construir uma capela, que carreira elas deviam tomar na vida, etc. Elas pediram a ela para revelar-se, ou seja, para especificar quem ela era. A resposta não atendeu às expectativas das crianças, suas famílias e amigos, pois a aparição por muito tempo apenas sorria quando era inquirida qual era seu nome. Stolberg, o padre, falou às crianças nos primeiros dias das aparições para fazerem uma pergunta à Mãe Santíssima. Uma resposta direta nunca era dada. Nem aos clérigos que fizeram perguntas, ela respondia ao que eles perguntavam a mandado deles, mas somente quando ela queria falar. Nossa Senhora falou algumas palavras. O menino Jesus só dava um sorriso a todas as perguntas e nunca as respondeu. Havia ainda os dias em que algo especial aconteceu. Na Assunção de 1938, perguntaram às crianças: Mãe, mostra-nos a vossa Assunção ao céu. Então a aparição flutuou para cima, sorriu e abençoou-as. Durante essa subida, o menino Jesus acenou com a mão esquerda. Em 4 de julho de 1938, Anne, uma das videntes, ouviu as palavras: Filhos, rezem muito. Em 12 de maio de 1938, Greta perguntou: Vamos ficar doentes? A resposta de Nossa Senhora: Ainda não. Pergunta: Vamos voltar todas as noites aqui para vê-la? Nossa Senhora respondeu: Sim. Em 5 de abril de 1939, Maria, uma das meninas, fez uma pergunta que era feita sempre em todas as aparições e nunca era respondida: Mãe, o que a senhora quer e como deve ser venerada aqui? Finalmente, a aparição então revela o seu nome e como quer ser invocada em rede. Desejo ser chamada aqui a Rainha do Universo e também a Rainha das Santas Almas. Pergunta de Greta: Em que tipo de oração queres que coloquemos este nome depois?
Nossa Senhora respondeu: na ladainha de Loreto, na ladainha lauretana, que nós conhecemos por ladainha de Nossa Senhora. Em 24 de outubro de 1939, todas as meninas ouviram as palavras: revelai tudo o que eu vos disse, tudo ao sacerdote. As meninas fizeram o que Nossa Senhora mandou. O sacerdote não acreditou em nada e mandou as meninas embora, bruscamente, proibindo-as de lhe trazerem novas mensagens de Nossa Senhora. Em 26 de janeiro de 1940, viram a Virgem Maria, que parecia muito triste, e chorou. Quando perguntaram: mãe, o que a senhora tem? Por que chora? Ela respondeu: minhas crianças, rezem. Em 19 de outubro de 1940, as 4 meninas viram de novo a Mãe de Deus. Depois que a primeira parte do rosário foi rezada, as crianças, de repente, caíram de joelhos, como fizeram em outros lugares, quando a aparição foi visível para elas. Mary Green orou em voz alta, dizendo: Ave, Rainha do Céu. Então, Mary perguntou a Nossa Senhora uma série de coisas, como de costume, entre outras coisas. Devemos construir uma capela ou uma gruta aqui? A aparição respondeu: façam aqui uma capela em minha honra. Gostaríamos de dizer como a senhora é linda. A aparição sorriu e nada respondeu. No meio das perguntas, as crianças ficavam em silêncio, ouvindo o que Nossa Senhora dizia. Então, uma das crianças perguntou: mãe, a senhora quer curar os enfermos? Resposta: eu só irei curar aqueles que estão convertidos e estão no espírito certo, ou seja, que possuem a fé pura. Até agosto de 1943, o pároco de Reed relatou 5 curas que ele não conseguiu explicar naturalmente de forma alguma, realizadas por intercessão de Nossa Senhora, Rainha do Universo, de Reed. Em seguida, as crianças perguntaram: mãe, abençoe o nosso pastor, o nosso capelão. Então a Virgem Maria respondeu: que ele acredite primeiro. Quando a aparição se foi, as crianças disseram que tinham recebido durante seu silêncio uma mensagem com as palavras que a acompanham: dizei isso só ao Santo Padre. Em uma entrevista mais tarde, aconteceu que cada criança revelou que recebeu uma tarefa de Nossa Senhora. É notável que ninguém esperava que isso fosse revelado naquele dia. As crianças estavam em suas roupas de trabalho, de modo que elas tinham medo de falar para o pároco. Só por insistência dos pais das crianças, passaram tudo para ele depois. A aparição foi neste dia na área da paróquia, localizada a cerca de mais ou menos 130 metros do cemitério. As crianças pareciam muito preocupadas durante a aparição. A mensagem foi dada durante algum tempo e depois foi enviada durante a guerra ao núncio em Berlim. Em 1º de novembro de 1940, as crianças viram a aparição na área citada, mas cerca de 50 metros mais perto do cemitério. Elas pediram: Ave Maria,
abençoai-nos com vosso Filho. As crianças fizeram as perguntas habituais de novo e pediram urgentemente por uma bênção com as palavras: abençoa-nos, mãe, nós somos seus filhos, nós queremos fazer qualquer coisa que a senhora disser. Diga-nos o seu desejo. Mãe, dá-nos outra vez tua bênção. Mãe, fala-o ainda. Mãe, ilumine os nossos pastores. Mãe, abençoa a nossa cidade. Abençoa a nossa mãe doente. Abençoa nossos irmãos no campo. Mãe, abençoe todos os que estão presentes. Greta finalmente exclamou: Mãe, a senhora volta? Resposta de Nossa Senhora: Sim, eu voltarei. E desapareceu. Durante os anos que Nossa Senhora apareceu em Ride, tanto ela como seu filho Jesus deram muitas mensagens para a humanidade, pedindo oração, sacrifício, penitência, fuga do pecado, também falando sobre os acontecimentos futuros que se abaterão sobre a humanidade no fim dos tempos, especialmente os castigos que cairão sobre o mundo, porque não se obedeceu às mensagens que a Santíssima Virgem Maria, a mensageira do Altíssimo, comunicou a todos os seus filhos, principalmente nas aparições de Fátima, em Portugal. Vamos agora conhecer algumas dessas lindas mensagens que a Mãe de Deus deu a toda a humanidade nas suas aparições em Ride, Alemanha. Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo comunicada em Ride, Alemanha, para as 4 videntes. A humanidade não escutou a minha Santa Mãe, aparecida em Fátima, para exortar a fazer penitência. Agora vim eu mesmo, nesta última hora, para admoestar o mundo. Os tempos são graves. Façam por fim penitência os homens de seus pecados. Afastem-se com todo o coração do mal e orem. Orem muito para que se aplaque a ira de Deus. Rezem com muita frequência o Santo Rosário. Essa oração que tanto pode ante Deus. Menos diversões e passatempos. Estou muito próximo. A terra tremerá e estremecerá. Será terrível, um juízo em pequeno. Vós, porém, não temais. Estou convosco. Alegrai-vos e me agradecei. Os que esperam têm minha ajuda, minha graça e meu amor. Mas para os que não estão em graça, será espantoso. Os anjos da justiça estão já disseminados pelo mundo. Me darei a conhecer aos homens. Todas as almas me reconhecerão por seu Deus. Eu venho com o fogo da minha justiça. Estou às portas. A terra tremerá e gemerá. Meu amor idealizou esta obra antes da criação do mundo.
Os homens não escutam minhas chamadas, fecham seus ouvidos, resistem à graça e recusam minha misericórdia, meu amor e meus méritos. O mundo está pior do que no tempo do dilúvio, agoniza na cegueira da culpa. O ódio e a cobiça enchem o coração dos homens. Tudo isto é obra de Satanás. O mundo jaz em densas trevas. Esta geração mereceria ser aniquilada para sempre. Porém, eu quero mostrar-me misericordioso. As taças da ira de Deus estão já derramadas sobre as nações. Porém, o anjo da paz não tardará em descer sobre a terra. Quero curar e salvar. Sobre as feridas que agora sangram, a misericórdia vence e triunfa da justiça. Porém, não durmam, meus fiéis, como os discípulos no Horto das Oliveiras. Antes, cheguem constantemente aos tesouros de meus méritos e satisfações para si e para os demais. Se preparam coisas grandiosas para a humanidade. O que acontecerá será terrível, como jamais se viu desde o princípio do mundo. Venho eu mesmo a manifestar a minha vontade. Eu venho, e comigo virá a paz. Com um pequeno número de eleitos, edificarei o meu reino. Este reino virá repentinamente, mais pronto do que se crê. Farei resplandecer minha luz, luz que para uns será bênção e para outros será trevas. Meus queridos filhinhos, a hora se aproxima. Rogai incansavelmente e não sereis confundidos. Eu reúno meus eleitos. Convergirão ao mesmo tempo de todas as partes do mundo e me glorificarão. Eu venho. Bem-aventurados os que estão preparados. Bem-aventurados os que me escutam. E ainda Maria Santíssima. Meus queridos filhos, aproxima-se da terra uma grande dor, uma grande calamidade. É preciso que os homens se convertam e façam muita penitência. Caso contrário, o braço do meu filho cairá, e aquilo que eu predisse em La Salette irá cumprir-se. Muitas nações serão aniquiladas, várias delas acabarão por desaparecer da face da terra, porque os homens não deram ouvidos às minhas contínuas chamadas à oração e à penitência. O meu coração está transido de dor, porque os homens a cada dia que passa tornam-se piores e pecam mais. Como o mundo poderá ser purificado se não cair sobre ele um grande castigo? Eis porque o meu coração geme e estremece, porque já soou a hora da justiça de Deus. A hora é grave. Satanás dirige o mundo inteiro e seduz os espíritos, tornando-os capazes de destruir a humanidade em poucos minutos. Se o homem se lhe não opuser, deixá-lo-ei agir, e será a catástrofe, uma catástrofe tal como jamais houve ainda desde o dilúvio, e isto antes do fim do século. Todos os que tiverem vindo arrepender-se aqui em Ride serão salvos.
eu darei cumprimento às Escrituras, a todas as palavras que eu vos tenho dito. Nada do que foi dito ficará por não acontecer. O céu e a terra são testemunhas disso. As almas verão a glória de Deus, depois de terem sofrido as angústias da terra. Sim, em breve virá para a humanidade inteira um terrível fogo que a purificará. A partir de 1972, terá início o tempo de Satanás, o tempo das grandes provações. Sim, entre os pastores da igreja não existe amor, não sabem dirigir as almas e são incapazes de recorrer à oração para encontrarem remédio para si e para as almas que deles se acercam. O meu coração está profundamente entristecido por todos eles. Os padres já não rezam e não fazem sacrifícios. Pastores, voltai aos vossos deveres. Deus Pai já perdeu a conta das abomináveis ofensas satânicas que se cometem nas igrejas do mundo inteiro. A cegueira entrou na casa do meu filho. Padres, abandonastes a oração por amor ao mundo. Aceitastes os falsos ensinamentos do humanismo e desenvolvestes um amor destrutivo às coisas materiais. Uma grande responsabilidade pelos muitos castigos que cairão sobre o mundo será atribuída aos altos sacerdotes da casa de Deus. Ponde-vos de joelhos e rezai e fazei que vossas ovelhas se mantenham numa constante vigília de oração, porque o vosso mundo se entregou livremente a Satanás. É bem verdade que muitos sacerdotes conduzem suas ovelhas para o abismo. Padres da casa de meu filho, por que perdeis tempo tentando de todas as formas negar as minhas advertências? Quereis explicar com vãos argumentos as minhas manifestações. Tanto orgulho e arrogância fizeram com que muitos enveredassem pelo caminho da ruína. Sabei, vós sabeis que escolhi videntes no mundo inteiro, a fim de que todos tomem conhecimento de que está próximo o reino de meu filho. Zomba-se e se faz troça dos meus escolhidos. Vê-se que nada se aprendeu do passado, como nos tempos de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim são desprezadas todas as mensagens e avisos de Deus. Eis porque, verdadeiramente, também virá sobre esta humanidade o mesmo castigo da época de Noé e da época de Sodoma e Gomorra. Mensagens de Nossa Senhora em Ried, Alemanha. Numa das aparições de Ried, a Mãe de Deus estava profundamente triste e então disse às videntes entre lágrimas:
A igreja será eclipsada no final deste século, perderá a fé e por isso muitas almas se perderão para sempre. O mundo estará em grande aflição. Virão guerras sangrentas e fome, pestes e enfermidades contagiosas, chuvas de terrível granizo que matarão homens e animais, tempestades que arruinarão cidades e campos, terremotos que engolirão países, vozes demoníacas serão ouvidas no ar. Os homens baterão com a cabeça nos muros, pedindo a morte, mas a morte não virá para eles. O sangue correrá por toda parte numa nova guerra que será muito pior do que esta. Nossa Senhora se refere aqui à Segunda Guerra Mundial. Se Deus não abreviar o tempo das provações, ninguém conseguirá sobreviver. Mas, pelas lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará aplacar. Porém, antes disso, cairá fogo do céu, que consumirá muitas nações. Todo o universo estará preso de terror, e muitos se deixarão seduzir pelo demônio, porque não adoraram a verdade, não adoraram a Cristo que estava entre eles. Chegou o tempo dos tempos, o sol já está escurecendo. Só aqueles que tiverem uma firme fé sobreviverão. O abismo infernal já se abre, e dele saem dragões para vaguear sobre toda a terra, procurando devorar todos os corações que não estiverem vigilantes na oração. A água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras dos maus. O mundo será renovado e então Deus novamente será adorado por todos os homens. E numa nova aparição do ano de 1940, Maria Santíssima deu uma nova mensagem em Ride, citando, inclusive, o segredo de La Salette, aquilo que ela havia dito aos pastorinhos Maximin e Melanie, na alta montanha de La Salette, na França. Um grande castigo cairá sobre toda a humanidade na segunda metade do século XX. Aquilo que eu disse em La Salette às crianças Melania e Maximin, eu repito agora a vocês, crianças. O mundo pecou muito e calcou aos pés o dom do amor que eu lhe havia feito. Vejam, em nenhuma parte do mundo existe mais ordem, e Satanás reina até nos mais altos postos, determinando o desenrolar dos acontecimentos. Sim, ele, com efeito, conseguirá introduzir-se nos mais elevados escalões do mundo e da igreja. Conseguirá deslumbrar as inteligências de grandes cientistas que inventarão armas capazes de destruir em poucos minutos metade da humanidade. Satanás dominará sobre os poderosos da terra, instigando-os a fabricarem enorme quantidade dessas armas. Se a humanidade não se opuser a isso, com muita oração e penitência, serei obrigada a deixar livre o braço justiceiro do meu filho. Se os que governam o mundo e a igreja não reagirem a tais intentos, serei eu a fazê-lo, pedindo a Deus Pai que deixe cair sobre a humanidade o seu grande castigo. Eis que Deus punirá os homens mais duramente que no dilúvio, e os grandes e poderosos perecerão junto com os pequenos e os fracos. Aqueles que esperarem em mim e crerem nas minhas palavras não deverão ter medo, porque não os abandonarei, tampouco aos que propagarem as minhas mensagens.
Os que estiverem em estado de graça terão ao meu lado uma maravilhosa vitória no céu e comigo habitarão entre os anjos de Deus. E noutra mensagem ela diz: meus filhos, renova a minha mensagem de paz ao mundo, porque a hora é grave. Satanás dirige o mundo, ele seduz as mentes e as torna capazes de destruir a humanidade em poucos minutos. Se a humanidade não se opuser, o deixarei agir e será a catástrofe, tal como não se viu depois do dilúvio, e isto acontecerá antes do fim do presente século. Todos os que se arrependerem serão salvos. Satanás então será destruído e só haverá paz e alegria. Rezai, rezai muito, pois um grande castigo aproxima-se da face da terra. Este grande castigo porá fim a 2/3 da humanidade. Eu venho chamar as almas boas a ajudarem-me a impedir esta grande calamidade, oferecendo comigo oração e penitência. Um terrível castigo divino cairá sobre toda a humanidade. Não há dúvida nenhuma que ele será maior que o castigo de Sodoma e Gomorra e do que o dilúvio. A dor que sente o meu coração pela perda de tantas almas é tão grande que me impede até de falar. Peço-vos, queridas crianças, queridos filhos meus, que me ajudeis com orações e sacrifícios a apaziguar a ira do Onipotente. Rezai, rezai muito, rezai o rosário inteiro todos os dias. Menos diversões e brincadeiras, meus filhos, mais oração, mais penitência é o que eu rogo. Se soubesseis o grande perigo que se aproxima de vós, rezaríeis sem descanso. Se a humanidade tivesse atendido aquilo que eu pedi em Fátima, então o mundo poderia desfrutar de uma grande paz. Mas eis que os corações dos homens se tornaram duros, insensíveis, cruéis e desumanos. Desprezaram o amor com o qual eu a eles falei desde a cova da Iria de Fátima há tantos anos atrás. É por isso que virá sobre o mundo inteiro a guerra, a fome, a peste e, por fim, um terrível fogo que cairá do céu. Eu venho suplicar uma grande onda de orações, de sacrifícios e penitências, para que assim possamos deter o avanço de Satanás e dos maus neste mundo. Somente com a oração se pode impedir que os maus avancem e sobrepujem os bons e os inocentes. Com a oração, somente com a oração, se pode afastar o grande castigo que eu vim anunciar à terra inteira. Oração e penitência, nada mais do que isso, pois somente oração pode conseguir que o Pai misericordioso, por meio do seu Filho, derrame sobre o mundo todo a sua misericórdia. Os dias do mal estão contados sobre a terra.
Por isso é que eu venho preparar-vos para um tempo de amor, felicidade e paz que vai surgir depois dos graves acontecimentos anunciados. A vós, filhos meus, peço confiança em mim, oração e vigilância. Amadíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora Rainha do Universo de Ride, Mãe das pobres almas, Mãe do mundo, Mãe de toda a humanidade, minha Mãe, para consolar o vosso imaculado coração, ofereço-vos este primeiro CD que eu gravei em vossa honra com as vossas mensagens comunicadas em Ride. Aceitai, Senhora, este pequenino trabalho que ofereço em vosso louvor, primeiramente para a maior honra e glorificação do vosso nome, depois para a maior consolação e reparação do vosso coração doloroso e imaculado, e por fim, para a salvação das almas dos vossos filhos, que tanto amais e dos quais tanto desejais a salvação. Vinde, Senhora do Rosário, Senhora da oração, Senhora de Ride, tomai os nossos corações, pois nós desejamos que eles sejam completamente vossos. Dominai nossos corações, reinai sobre eles, Senhora. Tirai deles tudo quanto é contrário ao vosso amor e ao amor de Deus. Vinde, Senhora de Ride, fazei dos nossos corações o vosso reino de amor, e que aí a vossa presença maternal, com a sua força imensa e misericordiosa, permaneça sempre, enchendo-nos de paz, de luz, de amor e de verdadeira santidade, para a maior glória de Deus e vossa. Perdoai, Senhora de Ride, todo o tempo em que nós, que toda a humanidade passou, surda às vossas mensagens de Ride, ignorando os apelos e avisos que vós nos fizestes através daquelas 4 videntes privilegiadas na cidade de Ride. Perdoai, Senhora, toda a nossa surdez, toda a nossa insensibilidade, toda a nossa dureza de coração. Dai-nos, Senhora, a graça de agora em diante, caminhar com passo firme e decidido no caminho da oração, da conversão que em Ride vós viestes nos pedir, vós viestes nos ensinar. Ó Senhora de Ride, ajudai-nos a sermos verdadeiros servos vossos, vossos instrumentos de paz e mensageiros, para que vos ajudemos eficazmente para conseguir o quanto antes o triunfo do vosso coração imaculado no mundo. Eu, Marcos Tadeu Teixeira, vosso vidente do Santuário das Aparições de Jacareí, vos dou, Senhora de Ride, o meu coração, que é vosso, agora e para sempre. Tomai-me, guardai-me, pois não quero ter outro amor em minha vida, que não sejais vós, que sois minha mãe, minha alegria, minha vida, minha luz e toda a minha esperança. Amém. Meus queridos ouvintes, eu, vidente Marcos Tadeu Teixeira, meditei com você as mensagens de Ride
neste primeiro volume dessas aparições acontecidas na Alemanha. No próximo CD, no próximo volume, continuaremos a conhecê-las e meditá-las. Até o próximo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Salve Maria, Senhora, Rainha do Universo de Ride.